Vamos lá, cara. Tu tá me ouvindo? Ah, acho. Aí, viu? Tá, então estamos testados, estamos ligados. E estamos gravando. Estamos gravando. É assim, meu. Eu não abri meu microfone, eu mesmo Eu tô me sabotei. xingando. Porque a gente não tem pauta, né? A nossa grande intenção, assim como eu estava te falando, explicando, né, a parceria com a Paloma, além de entender o que realmente uma mulher está falando sobre dor, sobre, enfim, sobre o momento da mulher em si. Todos os podcasts que eu assisto, quando são em dupla, são muito melhores, né? Porque senão fica viciado na minha... Num monólogo. Na ideia, porque as pessoas que... É um grande canal, né? Raríssimas pessoas veem todos os episódios. Sim. Mas quem vê todo o episódio, assim, bah, lá vai o Vinhas falar aquela frase naquele momento, sim, daquele o decoradinho. aquela história e tal. Então, quando tem duas pessoas, a gente consegue ser muito mais diverso e tal. Mas, primeiro de tudo, agradecer por estar aqui com a gente, agradecer de aceitar uma indicação de um amigo. Beijo pro Edu, que acabou de ser papai, né, cara? É, exatamente. Grande Edu, papai do ano. Papai do ano, acabou de receber e ele tava aqui semana passada cheio de planos pra outubro, não sei o que. Eu disse, tá, meu irmão, não vou nem... Eu falei a mesma coisa, eu falei, cara, aquela tua agenda lá, repensa. Espera, só falei assim, Cheio de espera. palestra em outubro, cheio de não sei do que. Eu disse, Eu cara, falei a mesma coisa pra ele. Não, porque eu vou viajar, mas é tiro curto. Falei, beleza, cara, beleza, deixa nascer. e aí tu vai ver o ritmo que é e tal. É. Mas obrigado, Gia, obrigado por estar aqui com a gente. A gente sempre agradece o tempo, né, meu, assim... Tu tava na Eco agora, do teu segundo filho, da tua filha, né? Filha, isso. Da segunda filha e tal, vai, saiu e vem pra cá com a gente. Então, assim, meu, obrigado pelo tempo mesmo de estar aqui com a gente. É um prazer, cara. Muito legal ouvir e tá participando. Acho que essa é a ideia, né? A gente investir nosso tempo em coisas interessantes, em oportunidades. Então, é um prazer estar aqui. Valeu o Animal. convite. Legal. Paulo, Mônica, muito obrigado pela tua presença, cara. Olha, nessa semana tão tranquila Tá tranquilíssimo. da CEO, Tá tudo pronto. tu podia fazer só, assim, um podcast só teu, falando assim, a minha semana. A É, semana da CEO, Ela tá... o maior evento do ano. Essa tá... Enfim, toda vez que eu penso, acabou, não acabou, nunca vai acabar. Mas domingo vai estar perfeito. Vocês Domingo podem vai ter estar certeza, perfeito, isso é certo. Perfeito. Todo trabalho se paga, né? Exato, É isso aí. tipo assim, tá tudo certo. Então, E eu te agradecer o teu tempo também, né? muito Eu tenho obrigado. 2 filhos pequenos também tá aqui, porque falando assim, parece que eu tô fazendo tudo sozinha, não. Os meninos me dão super apoio em tudo que tá acontecendo. Tem uns que mais atrapalham. Tem uns que me atrapalham bastante, mas enfim, eu tive que aceitar porque eles chegaram antes. Mas os meninos estão sempre aí também, então obrigada Então, também. agradecer rapidamente aos nossos patrocinadores, Bebidas do Sul, Espírito Santo, Cadeirode, Red Bull, que foi a primeira que acreditou nessa loucura toda aqui. E vai estar super presente a feijoada também, né? O Toro, eles estão aprontando lá, né? Eu tava dando uma olhada ontem no Instagram deles, eles estão fazendo coisinha, né? Estão fazendo coisinha, eles estão na fase de provas ali, né? Não, estão se entregando. Eu tô me divertindo ali com o Vitório. Então, o Vitório, que é o CEO do guru da academia, Rafael Toro, que é nosso patrocinador aqui, ele tá fazendo o Instagram dele ser divertido. Genial. Eu me sinto acolhida ali no que ele tá fazendo. É o dia a dia do CEO também lá da Academia Rafael Toro, que é uma empresa de... Fala, mamãe. Finanças ali pra todo mundo que... Eu tô com um problema hoje com as câmeras, mas eu acho que a minha é aquela lá. Então, é pra todo mundo que quer fazer as certificações de CPA 10, CPA 20, enfim, mas é de uma metodologia totalmente não convencional. Então, tu vai falar muito sobre isso hoje também, né? De metodologias não convencionais e geniais, tirando aí o mercado. Então, já dei um pequeno spoiler aqui. Mas a Academia Rafael Toro também é isso, mas focado em finanças. Então, já dá pra dar uma conferida. Espírito Santo, que nos veste. Nos veste. E Cadeirode, essas cadeiras maravilhosas que estamos sentados aqui. Bom. Pagamos a conta? Acho que sim. Pagamos a conta. E o beijo do... Sim, porque... Mônica. Tá na pauta do Vinhas, né? Tá na pauta aí do ele não Vinhas. deu... Na verdade, o problema é que esse conteúdo que vai para o ar de graça e as pessoas não curtem, não compartilham, não seguem, nem comentam. Aí complica, né, turma? Complica, né? Então, por favor, galera. Imagina. Já vai agora, já se inscreve no canal, nos ajuda lá. Porque é o único jeito desse mensagem chegar para mais gente e com certeza de um dia que nós ficarmos milionários em dólares do tamanho que esse canal vai estar. Exatamente. Certo? Certo. Então, Jean, a gente sempre... Aqui é bate-papo, cara. E a gente quer saber bastidor da tua vida. Da tua vida, velho. Assim, quem é o Jean hoje
E aí, em algum momento, a gente vai puxar essas papos, assim, experiências, não sei o quê, como tu foi chegando onde tu tá hoje, assim, mas hoje quem é o Jean? Pô, começamos bem. Comecei com uma que eu não sei responder. O Jean hoje é um pai que tá esperando uma filha. É um pai de menino que tá esperando uma menina. Tá. E é isso, cara. Acho que essa é a prioridade, né? Eu costumo falar muito da importância de a gente se conectar a partir de valores que são de fato fundamentais, né? E eu, na minha posição de professor, às vezes estou ali dando workshops ou palestras, e a gente sempre acaba querendo saber, tá, mas peraí, qual que é teu cargo, né? Qual que é o nível corporativo? E eu prefiro fazer uma conexão com valores humanos e do que de fato são importantes para mim, assim que a gente se conecta de fato, né? Não é a minha posição. Então, o Jean hoje é esse, é um pai de um menino esperando uma menina, apaixonado pela vida, apaixonado por esportes, por ter uma vida saudável e que ama o que faz. Trabalha com educação, compartilha conteúdo, conhecimento e tenta mostrar para as pessoas o quanto a gente consegue se desenvolver quando a gente bota esforço, bota trabalho. Não acredito em dom, não acredito em nada sobrenatural. Então, me vejo nesse lugar, assim, de um pouco de compartilhador, incentivador e provocador. Assim, gosto muito dessa palavra, provocador. A gente na educação fala muito sobre questões de... Eu acredito que ninguém ensina nada para ninguém. Eu compartilho aprendizados e vivências a partir de provocações. É assim que eu vejo a minha forma. E eu acho que esse é o futuro. Já entrando um pouquinho, Vai né? lá, Falando, né? A gente tá vendo muito esse movimento grandioso de redes sociais e de produtores de conteúdo, né? Hoje em dia todo mundo tá ali ensinando alguma coisa, né? O que dá like, compartilhamento? Conteúdo, qualidade de conteúdo. Conteúdo é o rei, né? Todo mundo fala isso. Logo, todo mundo que está querendo criar uma certa autoridade ou que está querendo crescer nas redes sociais, e hoje é importante isso, né? Isso vira dinheiro, isso vira negócio, precisa estar trazendo algum tipo de conteúdo. Então, estamos imersos num mundo onde tudo que se vê, ou praticamente tudo que se vê, são conteúdos. Então, aonde a gente diferencia o que é bom, o que é ruim, aonde eu ter acesso a um conteúdo de fato vai me fazer aprender. E eu acho que o aprendizado ele acontece de dentro para fora. Então não adianta o Vinhas estar fazendo um conteúdo para mim se eu não estou disposto a aprender. Então, para que eu queira aprender, eu tenho que me sentir provocado. Então eu tento fazer isso, eu tento provocar as pessoas a se sentirem desconfortáveis e aí, pô, peraí, isso aqui mexeu comigo. O que eu vou fazer para mudar ou para que isso se encaixe na minha vida? Aí vai estar o aprendizado. Entendi. Desconforto e ação. Entendi. Legal. Eu ia falar só, Vai lá. falando em educação, se tu não quer apresentar, então, o projeto da Perestroika para todo mundo, que eu acho que... Cara, eu cresci, por exemplo, sabendo do grande, famoso curso de PPT com vocês, né? Grande, para PPT. Exatamente. E hoje em dia eu sou a rainha do PPT, tu pode falar agora. E aí, com as minhas habilidades únicas. A Paloma, ela é economista, tá? Só pra te dar referência de onde veio os PPTs, a qualidade que estão hoje em dia. Eles se movimentam agora. Curioso até pra ver um PPT. Mas deixa pra lá, isso também não vai acontecer. Não, agora eles têm desenhos, aqueles do Windows 95, eles estão bombando. Aquele clipe que parte aqui. Os bonequinhos que estão, agora elas estão... Não, mas isso é verdade, gente. Eu ouvi muito dizer que eu tinha que fazer esse curso. Devido à minha falta de habilidade, mas hoje em dia eu tenho habilidade. Pelo menos pra, né? Mas, enfim, de falar um pouco da Perestroika, porque eu acho que é uma escola fantástica, assim. Eu gosto muito de todo mundo que senta aqui pra falar um pouco de educação não convencional. Eu acho que é fantástico. Então, já para as pessoas saberem aqui quem é o Jean, também ligado à Perestroika e falando de educação. Com o maior prazer. Perestroika, a gente se define como sendo uma escola de metodologias criativas, então é conhecimento efervescente, né? Que se manifesta hoje em várias formas. Então... pode ser um curso, pode ser um workshop, pode ser uma palestra, pode ser uma academia corporativa, pode ser um festival educacional. Então, hoje a gente entendeu que as ramificações do termo escola se dão de várias formas, né? Nascemos lá em 2007, aí em 2009 viramos uma empresa. E eu tô há mais de 15 anos nesse ecossistema, assim, né? Não fundei a empresa, mas entrei logo no início, me tornei sócio quando fui abrir a Perestroika no Rio de Janeiro. Ali a gente teve um período de crescimento crescimento exponencial, né? Então a gente saiu de uma unidade em Porto Alegre, fomos para 3, São Paulo, Rio, aí depois fomos para BH, Brasília, Curitiba,
Aí fizemos projetos em Floripa, projetos em Recife, fizemos nos Estados Unidos também. Então a Perestroika é isso, ela é uma escola que há 15, 16 anos atrás enxergou uma oportunidade não de trabalhar com educação, mas de capacitar profissionais do mercado de publicidade para que esses profissionais estivessem mais preparados para o mercado, já que a universidade, na época, e hoje, não sei, não estou no mundo universitário, não sei se mudou a ponto de fato, preparar as pessoas para saírem de lá e trabalhar numa agência, por exemplo. E que, ao entrar nesse universo, a gente se apaixonou por educação. Né? A gente entendeu que poderia pegar as ideias, a criatividade que antes era canalizada para vender produtos, serviços, embalar isso em comercial de 30 segundos, um outdoor. Pô, vamos embalar isso em uma aula, né? Em um conteúdo, em uma experiência de aprendizagem. Então, o nosso grande diferencial é a nossa forma de fazer, a experiência, né? A gente escreveu uma metodologia chamada Experience Learning, publicou na licença mais permissiva do Creative Commons lá em 2015. Ou seja, qualquer empresa, pessoa, escola que achasse legal o que a gente fazia, quisesse fazer, simplesmente poderia baixar, não ia pagar nada por isso. E eu acredito muito que esse boom, ele veio também potencializado por um movimento educacional que a Perestroika trouxe de possibilitar que mais pessoas pudessem acessar isso, né? E, claro, talvez hoje, olhando para trás, foi um pouco romântico da nossa parte, porque surgiram vários outros players. Ao mesmo tempo, eu tenho a convicção de que foi a coisa certa. Eu vou colaborar contigo aí no meu mercado, porque eu sou cria da galera mais velha, que era assim, se eu tenho uma casa noturna e tu também tem, eu te denuncio, eu falo mal, eu quero que tu te exploda. Aham. E eu fui criado por esses caras, né? Então, assim, eu não tinha grana para ter a minha boate, ou o meu bar, ou a minha, não tinha. Mas isso foi um dos grandes checks da minha lista, assim, tipo, eu não quero ser assim. E eu falo que a minha maior escola é assim, é muito romântico falar sobre isso, né? Tipo assim, eu não quero ser assim, porque é concorrência, blá, blá, blá. Não, eu tenho uma prova real. O Bar 1, aonde no Ramblas lá, foi a primeira coisa que existiu. Pra não dizer que foi a primeira coisa, tinha Savaralto lá na esquina, assim, e o Bar 1. Que era a mesma proposta, assim. Era Savaralto vendendo Mercedes e nós lá no meio do nada com coisa nenhuma. A gente convida, resumindo muito a história, convida os guris do deck pra fazer caipira dentro do bar, como eles estavam bombando na beira da praia e tal. Passa acho que 2 anos, eles abrem do nosso lado um outro bar concorrente. Eles vão embora, eu convido os guris do céu aqui de Porto Alegre pra fazer caipira. Eles com 1 ano, abrem o bar na frente da gente. E aquilo tudo, claro que, assim, a hipocrisia é totalmente fora, né? Aquilo dói no primeiro momento, os caras são meus amigos, né? E aí, mas eu seguro no osso do peito. Tipo, cara, vou ver o que... quem é o cara... Aí começa. Quem é o cara que faz vídeo? Quem é o cara do telhado? O cara tá aqui. Comprovadamente, aquilo explodiu porque concentrou o movimento lá. Exato. E faz com que nós três, o tempo todo, agora não, porque eu vendi a minha parte lá, mas assim, fez com que todos esses últimos 10 anos, cara, nós temos que ser o bar mais foda do Ramblas. Mais foda de Atlântida. Temos que ser um bar mais foda. Subiu o sarrafo de todo mundo. E volta e meia, alguém tava menos capitalizado naquele ano. Então ficava nítido que tu não conseguiu te preparar. Cara, e o verão foi melhor pra mim do que foi pra ti, porque, cara, tu entra de uma, sai na outra, sai de uma da outra, e tu rapidamente faz uma comparação. E aí, claro, vem toda a história da comunicação, do som e tal, mas de aporte mesmo de grana. E daqui a pouco tu viu que... Então eu tenho a comprovação que sim, é a concorrência que faz crescer, é a concorrência que te tira do marasmo, né? Do tipo assim, abre aí, tipo assim, vamos de novo, é isso aí, as pessoas vão vir. Não, cara, não é assim. E foi uma baita escola para todos os nossos outros negócios. Exato. Cara, o bar de Porto Alegre, cara, a gente troca ele, trocar mesmo, tipo, entrar no ambiente. E aí, por causa do TikTok, do Instagram, a molecada não quer entrar na mesma... 6 em 6 meses, sentar na mesma cadeira com o mesmo negócio aqui. Tipo assim, a cadeira vai ter que estar do avesso, ela vai ter que estar no teto, ela vai ter que cortar. A gente tinha um Chevette, a gente cortou o Chevette no meio, depois de 6 meses. Cara, a gente foi enlouquecendo. A gente tinha um Chevette, é a melhor frase. A gente tinha um Chevette. Isso, dentro do bar e tal. Cara, a gente vai fazendo. Então, sim, cara, parece romântico pra quem nunca viveu, mas eu gosto de contar essa história porque eu passei por isso. Total. Eu vi que a concorrência realmente leva o sarrafo. E todo mundo conseguiu. E,
quanto mais fazendo, mais pessoas vão para aquele lugar. Quanto mais, dá para todo mundo. Tu tem que ir te adaptando, por óbvio. Fomenta mercado, né? Não, a gente fez a gente fez esse movimento deliberado, cara. Foi deliberado, né? A gente sabia dos riscos, Uhum. das possibilidades e que a gente estaria se colocando num lugar de, legal, qual é a próxima metodologia? Uhum. Né? Então, inclusive, esse ano, no início do ano passado, a gente fez toda uma jornada de sprint para organizar Uhum. uma nova metodologia. Então, na pandemia, a gente também fez toda uma adaptação da metodologia, que era experiência e até então era tudo offline. A gente falou, cara, como é que a gente faz isso acontecer online? E rolou, foi incrível, a gente conseguiu fazer a galera chorar, a gente conseguiu ter NPS alto no online, a gente conseguiu transmitir da mesma forma como a gente fazia no presencial, que até então a nossa miopia dizia, é impossível, né? A gente dizia assim, não, a gente antecipou um pouquinho o mercado online, abrindo a nossa plataforma lá em 2014, mas nunca deu muita atenção, sabe? Era assim, tem que estar no online, tá, beleza, vamos fazer a plataforma aqui, mas... Como todo mundo. Cara, era aquela coisa, Claro. escanteado, assim. Aí veio a pandemia, a gente conseguiu escalar isso, mas não só isso, né? A gente conseguiu trazer pro ao vivo online, né? Porque até então era tudo gravado, né? A lógica era, vamos fazer um produto perpétuo, né? Grava-se esse produto e ele fica lá na plataforma. Pô, clientes e empresas não querem isso, né? Querem a galera sentada ali interagindo, fazendo pergunta. Pô, então vamos criar uma metodologia ao vivo e online. Foi super legal. Então a gente agora estruturou isso e vai lançar nos próximos meses o que é a nova metodologia. Só que ela tem uma diferença da metodologia que surgiu a partir da nossa experimentação, né? A Experience Learning foi um compilado de ações. Essa que a gente está criando agora, ela é um marco para daqui para frente. Ou seja, a gente está criando a partir do que a gente imagina que é o futuro. Então ela não nasce pronta. Irado, Ela- eu fico imaginando as reuniões. Cara, loucura, É. loucura. Que assim, como é que a gente... Um spoiler, afeto, né? Afeto tem que estar na estrutura de uma metodologia educacional, na nossa forma de ver. Legal. Como vai ser? materializa afeto, né? Como é que tu estrutura algo dentro de uma aula para que tenha afeto todas as aulas? Pô, surgir algo... Primeiro que a definição de afeto já é complexa, né? Afeto de afetar, né? O afeto afeta, eu me sinto afetado, ou o afeto de carinho, de amor. Então ele tem já essas ramificações. Mas ela é legal por causa disso. A gente está colocando isso numa estrutura para que a gente teste e saiba que ela vai mudar. Que também está muito de acordo com o mundo que a gente vive, né? Cara, como é que eu vou cravar um troço, escrever na pedra e falar assim, é isso a metodologia educacional da perestroika? É assim que as pessoas aprendem. Cara, não era assim há 2 anos atrás, não vai ser provavelmente daqui 6 meses, né? Então isso também é uma forma de a gente estar o tempo inteiro ali, adaptando e reconstruindo, que é o trocar o bar, né? Fazer isso. Ô, Gia, como é que foram que tu fala do... Cara, a gente tava em Porto Alegre e daqui a pouco a gente tava, sei lá, eu vou chamar capitais, mas cidades, enfim. Tava lá em 6, 7 cidades. Como é que é esse crescimento, meu? Tipo assim, como é que é essa loucura? E antes, pra te dar um tempo a pensar, a Paloma aqui, não, obrigado, nós esquecemos. Meu, a gente sempre deixa Deixa eu passar pra cá. presentinho. Olha aí. Tá. É um Poxa, mimo pra tu Que a levar gente pra gosta ir. de dar no começo do podcast, pra tu tomar teu legal. café, mas a gente nem... Bah, aí, A hoje gente foi não uma- ofereceu café porque não chegou o presente ali. É, Agora sim, agora- Eu quer um café? espio, abro ou Abre. deixo Abre, depois? abre, Tem que abre, abrir, abre. fazer Não. cara de surpresa, ficar emocionado. Cara, e aí, também... pedir o café. Cara, o Red Bull também, tá? A geladeira tá ligado, tá Olha gelado, que fica à gosto. vontade aí Red também. Bull. Olha aí, adoro canecas. Que legal. Maravilha, ó. Próxima vez que eu for fazer um Stories, Reels, vou usar essa aqui. Ah, que irado, Em meu. homenagem. Muito obrigado. A gente Adorei. A gente agradece, meu. A gente agradece. Muito obrigado, cara. Café? Red Bull, né? Vamos. Aí, ó, Aí. isso... É isso que a gente tava Esse lá. aqui faz tempo que eu não tomo, eu adoro esse aqui. Tá, tá. Pouca gente vai nesse, né? Fica à vontade. Não. Cara, tu sabe que as pessoas são bem diversas, velho. Assim, tu tem uma galera que vai no Sem Açúcar pro dia a dia, assim. Mas quando vai pegar sabor, a galera é muito diversa, assim, não tem... Adoro esse maracujá. Eles acertaram. Cara, Agora o tem... meu favorito... Ah, não tá aí. O novo? É. Não, o meu favorito é morango e pêssego.
O que Opa, foi não a... conheço esse. Nossa, foi a edição agora de Summer. Aí o spoiler da Red Bull, que vai entrar pro cardápio oficial deles. Então, agora em dezembro entra pro cardápio oficial. Eu não falei com isso. O Frasca. Eu não falei sobre ele. Mas agora eu acho que a Red Bull tá vindo de 6 em 6 meses e eles estão. É que sempre tem a edição Trazendo inverno e a edição sabores. verão. A Winter, que é de inverno. Eu não lembro de ter sempre a Winter. Eu acho Ó, que Red Bull, pode começou- mandar lá pra casa uma caixinha, viu? Aí, ó, frasca. Cara, ficou fácil. A caixa vai. Se soubesse a quantidade de pedidos de geladeira que a gente recebe. Eu me lembro, na época de perestroika presencial, a gente tinha em cada sala Uma tinha geladeira. geladeirinha. E era assim, aquele furor. Chegou a geladeira da Red Bull. Isso aí. Mas é até Continua, hoje, assim. cara. É, imagino. Imagino. marca. Mas e aí, meu, como é que foi esse momento do desafio lá de crescer, velho? Pessoas. Cara, então, acho que a gente teve um formato de crescimento bem interessante que ajudou a gente a crescer exponencialmente, só que de forma orgânica. E que é um modelo que eu acredito muito. Tá. Ele é difícil de organizar ele dentro das normas do Brasil legais. O mais próximo que a gente conseguiu chegar disso foi franquia. Uhum. Depois a gente chegou nisso, né? Mas, cara, o que a gente fez? Eu fui o MVP disso, né? Porque eu trabalhava na Perestroika e tava ali crescendo, me desenvolvendo, começando a ter oportunidades e sendo prospectado pelo mercado, inclusive a Red Bull foi uma delas. Irado. E na época eu tava assim, cara, nunca tinha imaginado trabalhar com educação. Os meninos me chamaram na época, e eles estavam começando, assim, a Perestroika era um curso. E eles assim, cara, a gente quer fazer uma escola. Então, era um troço ainda... Ninguém sabia direito o que a gente era. Assim, o que a Perestroika é? Uma agência? O que é? Então, eu ainda tava nesse lugar, assim. E eu trabalhando nisso, cara, comecei a sentir uma grande paixão. Eu construí essa paixão por educação. Depois fui ver, minha mãe é professora, a gente vai, né, que nem o Muito Steve bom, Jobs fala, a gente construir. vai conectando os pontos olhando pra trás. Eu fiz meu PGE, cara, na SPM sobre escola Montessori, cara. Sobre método Montessori. Olha que, cara, insano. E aí depois cara, sou sócio de uma escola. Pô, meu PGE foi Montessori, cara. E né, oportunidade, nada de assim, quero estudar isso. Uhum. Tava lá. Então, eu comecei a ser prospectado e cheguei pros meninos e falei, caras, olha só, tá rolando isso aqui, cara. Pô, tem essa empresa aqui me fez essa proposta pra ganhar 5 vezes mais que eu ganhava, mas eu não quero sair. Cara, eu acredito nisso aqui, tô apaixonado por educação. E aí eles na época falaram, cara, sabe a nossa estrutura em Porto Alegre, né? Cara, a gente tá aqui crescendo, começando, não tem espaço aqui pra ti, mas quer ser nosso sócio? Uhum. Quer abrir uma Perestroika em algum lugar do Brasil? Escolhe uma cidade e abre a Perestroika. E aí eu brinco que eu pensei uns 2 segundos e falei, Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado por surf, já morei na Austrália e tal. E aí eu falei, cara, quando eu tiver a oportunidade, eu vou morar na praia, porque é o que eu sinto que minha vida é melhor, estando perto do mar. E aí sim foi, cara. Então eu fui pro Rio, e aí comecei a fazer bate-volta, né? Ia uma semana lá, me conectar, e eles falaram, cara, monta o plano Rio de Janeiro, apresenta pra gente aqui e vamos ver o que rola. E aí a história é super curiosa de como foi, né, cara? Indo nos bares, fazendo ação pra divulgar o curso Kickoff, que era um curso de futebol, jornalismo e business. Não vendeu nada. Daí eu falei, cara, vou pro Rio. Aí eu fiz um panfleto, assim, que era... Essa cerveja está gelada. E aí no final virava assim, e aí tinha... Pô, se você tá gostando, imagina esse curso Kickoff, jornalismo e business, venha aprender sobre futebol, jornalismo e business. Montei essa estratégia no avião, do tipo, cara... Onde estão as pessoas que gostam de futebol? Pô, estão no estádio. Se elas não estão no estádio, onde é que elas vão ver o jogo? Cara, em algum bar, Rio de Janeiro, né? Nem tem muito essa cultura de, chega ali em casa, faz um churrasco. A galera se encontra no bar. Nem Não tem tem- churrasqueira, não tem nem churrasqueira, né? Primeiro, não tem churrasqueira. Segundo, a galera vai pra rua, né, cara? Rio de Janeiro, as pessoas se encontram na praia. Não tem muito essa cultura de vir aqui em casa. Não, a gente se encontra no posto 6, no posto 9, no posto 12. Então, eu falei, cara, vou fazer isso. Vou em busca das pessoas... Vou chegar nelas, elas vão estar bebendo, vou pedir pro garçom entregar esse flyer e dar uma ceva pra eles. Aí as pessoas estavam no bar ali, o garçom chegava, entregava a ceva, daí a galera, eu tenho isso filmado, né, cara? Pô, na Legal. época, 2011, Uhum. tosca filmagem, assim, daí a galera olhava assim, não pedi, daí o cara, não, pega aí, e ele dava o flyer. Aí os caras liam, assim, não entendiam muito bem, mas cerveja gelada, tomavam. Dava o intervalo do jogo, eu, chegava na mesa.
com licença, tá cerveja, tá gelado o chopp? Aí dos caras, pô, tá. Não, então deixa eu me apresentar, eu sou o Jean, sou um sócio aqui da Perestroika, essa escola, a gente vai fazer esse curso, vai ter o Maurício Noriega, o André Rizek. E aí eu falava sobre o produto com muito conhecimento de causa e com a certeza de que ele ia ter transformação na vida das pessoas, porque a gente já tinha rodado aqui em Porto Alegre várias edições. Então, cara, foi assim, foi na guerrilha, assim, sabe? E muito eu fazendo. Cara, o projeto deu certo. Então, nasceu a estrutura em 2012, eu me mudei pro Rio, nasceu a Perestroika Rio. Paralelo a isso, a gente fez um processo parecido em São Paulo, mas São Paulo é São Paulo, né, cara? As coisas acontecem, né? Tipo assim, cara, então, abrimos assim com uma pessoa. Como é louco, né? Tão perto, mas tão diferente. Cara, não tem. Olha a abordagem tipo assim, como é que eu vou me virar no Rio? E a abordagem do São Paulo é tipo assim, mano, vamos... Cara, a brincadeira foi assim, lançamos os produtos em São Paulo e Rio. Em São Paulo, em 2 dias, fechou. No Rio de Janeiro, foi até os 45, eu tendo que ir nos bares lá fazendo ação, sabe? Mas, enfim, deu certo isso. Cara, eu prototipei esse formato de ser um cara que saiu da estrutura, que já conhecia o método, que já trabalhava, que já tinha vivenciado cultura na veia, e fui tocar o negócio. Quando a gente tava com Perestroika, Porto Alegre, São Paulo e Rio indo bem, mas Porto Alegre inflada de estrutura, ou seja, muita gente, vários cursos acontecendo, a gente começou a ver, cara, faz sentido a gente ter uma estrutura inflada em Porto Alegre, no Rio tava enxuto, era eu mais 3, em São Paulo tava enxuto, era Fê mais 2, e aí, claro, as margens de contribuição muito maiores do que Porto Alegre, aí a gente se reuniu, na época, Felipe, Thiago e eu, falou, cara, vamos replicar o modelo Jean, que é, vamos pegar gente que está pronta ou próxima de pronta em Porto Alegre e vamos escolher novas cidades para que essas pessoas repliquem exatamente o processo que o Jean fez. Então, cara, o processo de crescimento nosso foi assim, foi pegando gente de dentro, botando na posição de liderança, dando autonomia e tendo a possibilidade dela tomar decisões, a gente estando, claro, próximo, né? Então, os sócios, a gente apadrinhou cada pessoa, né? Então, eram 3 novas praças, BH, Brasília e Curitiba, e éramos 3 sócios do negócio. Cada um de nós apadrinhou uma praça, ajudou essa pessoa a ir lá, fez todo o trabalho de prospecção, de abrir mercado e tal. E aí, a gente ia de tempos em tempos. Eu fiquei com BH, então eu ia toda semana para BH. Ia lá, dava uma aula, fiz todo o processo de prospecção. Depois de 1 ano, cara, eu era simplesmente o sócio daquela unidade, ia dar aula, mas a pessoa de BH tava tocando tudo sozinha. Irado. Que legal. Então isso eu acho que foi muito interessante, cara, porque a gente conseguiu crescer, mas a gente distribuiu, sabe? A gente tirou o ponto central, fez novos pontos centrais se ramificarem em outras unidades com autonomia, com liderança. E, cara, era muito engraçado e curioso, porque chegava na Perestroika BH, ela era completamente diferente da Perestroika São Paulo, que era completamente diferente da Perestroika Rio. Por quê? Porque aquelas lideranças começaram a impor a sua forma de ver, a sua estrutura. Claro, a gente tinha as nossas regras, statements de, cara, padrão tem que estar isso e tal, mas do que dava para colocar a sua identidade, as pessoas colocavam. Então era muito interessante ver isso. Isso, muito animal, porque a gente vive aqui a guerra da cultura, né? Porque todo mundo que vai franquear, e a gente conversou aqui com pessoas que, cara, tem 50 lojas, 30 lojas, 60 lojas, e a dor é, pro franqueado ganhar dinheiro, ele tem que estar com a barriga no balcão, não adianta ele, não é que não adianta, mas é mais difícil ele comprar uma franquia para ser um investimento, daí ele vai contratar o Vinhas para ser o gerente geral, para não sei o quê. E aí, cara, para esse negócio da dinheiro, o Vinhas, que é o gerente geral, não vai tomar as decisões que o dono tomaria. Não vai. Então, quando tu pega as pessoas que têm a cultura da onde nasceu a marca, né, da onde vem a vivência, e tu distribui elas, cara, faz todo sentido. É mais ou menos como a gente faz também com os nossos movimentos aqui, quando vai abrir um negócio novo. Não mais uma... Porque, cara, parte do pressuposto é que aquela pessoa ela já se provou em termos de entrega e ela, se tá disposta a topar esse desafio, pô, ela vai ter o ganho, a possibilidade de também colocar, né, a sua identidade, a sua forma de ver, as suas características. Então tem essa liberdade, tem algo que a gente tem que conservar e que a gente não mexe, que é inegociável. E eu acho que esse é o ponto que a gente conseguiu estruturar bem. Depois...
cara, se a parede vai ser laranja ou amarela, cara, não vamos se apegar a isso, né? Se isso não tem uma grande influência no resultado do nosso trabalho, pô, a gente não abria mão de ter mais de um telão na sala de aula. Uhum. Por quê? Porque a nossa estrutura não era escola tradicional. Então, era, sei lá, uma sala redonda. Então, a ideia era o professor no meio. E aí, no Rio lá, que a gente começou isso, 4 telões. Então, a pessoa podia estar sentada em qualquer lugar, o professor ficava transitando, que era também quebrar um pouco a forma da educação. Irado. Mas se a cor da parede ia ser rosa no Rio e amarela em São Paulo, cara, isso não vai interferir, né? Cara, Sim. isso é muito animal, porque tem amigo meu que empreendeu, voltou pra CLT, aí disse, tá, meu, mas aí o cara não consegue não empreender, aí ele tá, e comprou 3 franquias. Aí, cara, só que daí comprou franquias quadradíssimas, assim, que ele não conseguia fazer um bloquinho de receita com o logo do negócio, porque não sei o que, cara, ele vendeu, disse, cara, ficou 2, 3 anos, meu, negocinho bom, dava uns pila ali e tal, era só manter aberto, mas, meu, só manter aberto pra ficar comprando pó e não sei o que, Não vale. pegar o pó pra distribuir café, então não quero. Sim. Então é irado, baita insight, tipo assim, meu, Ali toca tá. aí do teu jeito, com o nosso jeito, mas toca aí. E isso é que também é muito da verdade deles, né? Porque eles criaram uma escola que tem toda essa parte criativa junto, né? Então, Exato. ela segue com esse modelo também acompanhando, né? Imagina, a cultura deles é criar pessoas criativas também, todo esse modelo. Aí, se fosse para uma franquia em que Não só dissesse, pode não, vai preto. ser isso. Sim, Seria seria um tiro muito no pé, incoerente, né? é. Assim, cara, Não teria como assim, vender, velho? não daria certo. Então, acho que É. tá muito adequado ao negócio também, né? A verdade que o negócio sempre expôs. É, exato. E aí, meu, como é que fica... Fizeram, expandiram, pandemia. Como é que foi essa... Como é que foi? Eu vou te dar a minha visão, tá? Eu não sou nada da área do marketing. Não, eu sou só... A pandemia me acelerou na parte de estudo, né? Eu sempre... eu comecei a ler livros lá atrás, por não ter feito faculdade. Então, eu encontrei esse apoio nos livros. Tipo assim, se qualquer um ler esse livro aqui, eu também posso. E aí eu comecei a ler. Uhum. Então, mas nunca nada voltado para marketing e criatividade. O que me trouxe muito é a agência, é o Barum, é saber qual é o aplicativo do momento. Aham. Saber qual é a... Pô, inaugurou agora, todo mundo viu, né? Em Las Vegas lá, Esfera e tal, não sei o quê. Então eu procuro estar presente nas coisas que estão acontecendo. Mas a parte criativa, isso não é comigo. A gente tem um sócio, que é o Pedro, que nasceu com isso. Né? É dele isso, então não tem nem lugar pra gente fazer isso. Mas a gente colabora com isso. Meu, tu viu que lançou a Esfera, tu viu que o movimento, eu vi que agora não sei o quê, o cara mais rico do mundo é o dono da Louis Vuitton. Uhum. Cara, ele não te resolve nenhum problema, né? Todo mundo fala assim, não, quando tu resolver o problema de pessoas é que tu vai ter dinheiro. Não, ele não resolve o problema de ninguém. Ele pode dizer que ele te veste bem, mas de resto... E aí, para ele pegar algum insight disso e tornar alguma coisa junto com a Pamela lá na nossa rede e tal. Como que foi para vocês a pandemia? Porque eu achei que vocês, cara, voltaram, porque bateu muito em mim a perestroika online, vamos dizer assim. Uhum. Como é que foi para vocês lá de dentro, assim? Sim. Cara, foi uma sensação de reconexão, que é engraçado, né, isso, porque... E aí por mim, né, porque eu já estava em Portugal. Então, eu logo depois das Olimpíadas ali, cara, Rio de Janeiro, a sensação que eu tive foi entregar a chave da cidade de volta pra galera e falar, tá, podem tomar conta aqui, a gente já tratou, já cuidou, né, tipo assim, já deixou nada acontecer. Vendemos pro mundo aqui. Rolou Copa, que foi incrível, rolou Olimpíadas, que o evento em si, me apaixonei, mas eu já sentia que a cidade tava dando umas tropeçadas, assim. E aí, logo depois, cara, foi a primeira vez em 6 anos que eu tava no Rio que eu me senti ameaçado andando pela Zona Sul, sabe? Tipo assim, ih, aqueles caras ali, vou ser assaltado. Quando eu senti isso, eu falei, cara, 6 anos aqui, já tinha feito o Esquina 111, já tinha, eu tava conectado com todas as pessoas muito legais, empresas legais da cidade. E eu também senti que eu tava ali, cara, batendo um teto, tava imaginando já um movimento de pensar em ter filho. E, cara, naquele momento o Rio de Janeiro não comportava, eu não conseguia me ver morando lá. Teria que, sei lá, mudar pra Barra, ir pro condomínio fechado. E aí, assim, cara, é isso, né? Enfim. E então eu peguei e decidi, junto com a minha namorada na época, a minha esposa,
ela foi fazer um curso de mindfulness em Portugal. E ela já tinha morado lá, ela tinha feito Erasmus lá. E eu já tinha ido pra Portugal muito pequeno, não me lembrava de nada. E eu falei, cara, vamos ver qual é, vou junto, né? E quando vê, faço umas coisinhas da perestroika lá, né? Porque no Rio, a estrutura tava rodando, cara. A gente tava numa casa em Botafogo, 3 andares, 2 salas de aula, rodando 2 cursos simultâneos por dia, por noite. Coisa que quando eu olho assim, falo, nossa senhora, que loucura. Mas Que enfim, energia. rolando, né? Daquele panfletinho lá, da cerveja, Daquele da panfletinho, latinha, não sei, irado. Isso é muito Cara, irado. daquele panfletinho. Cresceu muito, foi muito legal. E aí, pô, fui pra Portugal, vi o ecossistema efervescente, assim. Como é que foi, desculpa te interromper, mas só assim, Não. como é que foi a negociação com os sócios, meu? Tipo assim, vou sair Tô do indo. país. Cara, foi muito tranquila. Por quê? Porque a Perestroika Rio já tava rodando 100%, que era onde eu tava colocando... Não, eu não atuava lá como executivo. Ou melhor, eu atuava como sócio, mas não tinha uma cadeira de, tipo... Eu não era o CEO. Uhum. Tipo, eu tava ali, eu sentava, eu dava expediente todo dia lá. Mas, cara... Quer ver um jeito perestroika de falar isso? A gente fala aqui, porque em todos os nossos negócios a gente tem a figura do CEO, tá? Nós somos as rodinhas. Não, a gente não chama de conselho, a gente não chama de não nada, meu. Nós somos as rodinhas da bicicleta, tá ligado? Hoje eu cheguei assim, hoje não é o dia que as rodinhas vêm, por exemplo, a quarta-feira. Aí eu cheguei de manhã aqui, larguei meu filho no colégio, tipo, semana do grande evento. Então, normalmente eu venho, mas assim, sentei ali, olhei pra ela, afundada em pauta, eu disse, o que eu posso te ajudar? Aham. O que o bicho tá pegando? Aí ela pega o caderno dela, que é desse tamanho, peguei uma pauta dela. Tipo assim, tá, não, essa aqui, deixa comigo então que eu vou tocar aqui então, e aí tu tem menos uma linha aí. E vai. Perfeito. Então a gente fala que, cara, nós somos as rodinhas dos negócios, tá ligado? A gente chega lá, senta lá, tá, e aí, meu, como é que tá o restaurante? Tá, então tu fala com o Jean lá da Perestroika sobre isso, aí com esse aqui tu fala com o Gabi, tá feito, e vai pro próximo ponto, que é isso aí. Era exatamente isso. Eu era a rodinha da Perestroika. Então, naquele momento eu peguei e falei, caras, ó, pô, vou pra Portugal e internacionalização sempre foi uma pauta que me interessou, Irado. né? Tipo, todo ano eu ia pra Califórnia, participava de um evento, dava uma palestra lá, me conectava um pouquinho com o mercado. E, cara, os feedbacks eram muito bons. O nosso primeiro projeto internacional foi em 2014. A gente fez uma conferência toda nossa, assim, onde a gente organizou. E, cara, foi incrível o feedback, assim. A galera falou... Foi em São Francisco. E as pessoas no final disseram assim, nossa, a minha experiência em São Francisco mudou graças a esse evento aqui de criatividade. A gente, cara, pô... Só que aquela coisa... A gente Tava muito longe. subjuga muito, né? Pô, meu, demais, cara. Cara, a gente saiu assim, encantados, assim, pô, é isso. Só que daí volta pra cá, e aí a pauta come, aí é o Rio, e é BH, é Brasil. Então, cara, ficava sempre ali, né? Aquela janelinha. Quando a gente fazia imersões, eu sempre trazia, ó, galera, internacionalização é uma coisa que me interessa, pô, é uma coisa que eu gosto. Morei fora um tempo, não tenho nada que me prenda no Brasil, sempre fui desgarrado, agora com o filho mudou, né? Mas na época era assim, cara, onde eu vou morar não me interessa, velho. Sim, interessa as oportunidades que podem surgir. Então, naquele momento eu peguei e falei, olha, Portugal, vou ficar 6 meses lá, bora, velho, vou tentar fazer as coisas acontecerem. E cheguei com sangue no olho, assim, cara, cheguei pra fazer o troço acontecer. Então, esses tempos aí eu achei minha agenda, assim, cara, das primeiros 15 dias de Portugal, cara, eu tinha 7 palestras, assim. E eu chegava batendo, assim, nos coworking da vida, pô, deixa eu apresentar um projeto aqui. Aí os caras, nossa, que legal, tem algum espaço, vocês têm um open mic, alguma coisa? Ah, a gente tem, sexta-feira. Pô, se vocês acharem que faz sentido, eu posso fazer um talk aqui. E aí, cara, me conectei, joguei a rede, assim, que nem a gente fez no Rio, que nem a gente fez em BH, que nem a gente fez em Brasília. Muito mal. E, cara, Portugal na época tava bombando. Eu sinto a mesma coisa, eu senti a mesma coisa em Portugal quando eu cheguei, como eu cheguei no Rio em 2011, sabe? Que era assim, meu inbox, assim, cara, tá no Rio, pô, como é que tá a cidade aí? Porque teve uma debandada de galera de São Paulo e de Porto Alegre pro Rio, né? Nessa época. Porque a cidade tava demais mesmo. E eu senti a mesma coisa em Portugal. Cara, tá em Portugal, e aí? Tô pensando em ir e tal. Então foi bem parecido, assim, os momentos de espaço, né? E, cara, fiz o negócio acontecer e em 3 meses fiz um curso, rodei lá, um curso. Vendeu, cara, se pagou, fez ali um pouquinho. Mas eu também comecei a entender a realidade de Portugal. Cara, um país pequeno, economia fraca. Idade média... A gente muito mais pessoas mais velhas que tá começando a mexer um pouquinho, né? As pessoas voltando. Mas, cara, ganha-se pouco,
vivia-se com pouco, É isso né? aí. Agora tá mudando também. O Estado ajudando muito. O Estado ajudando muito, então olhei a realidade e falei, cara, dá pra fazer. Não que eu esteja afim de fazer, porque, cara, daí eu peguei e fiz todo o esquema que nem eu fazia, Sim. paleteando cadeira, pegando carro emprestado de um amigo, entendeu? Isso é a nossa realidade Cara, até hoje. Eu tô com 38 e olhei pra isso e falei assim, cara, tô meio cansado de fazer isso. Não que eu acho que Sim. que não tenha valor, pelo contrário, que tudo que eu conquistei na minha vida eu fui fazendo Meu, isso. tá tudo certo. Eu tô com 42, acabei de fazer. E é isso mesmo. Bah, meu. Se eu tiver que iniciar, tipo assim, meu, e aí, já me ligaram 2 vezes. Duas vezes. Meu, vamos montar o próximo Barão. Eu disse, meu, nem amarrado. Me chama quando tiver Pô, pronto. meu, nem amarrado. Tocar, meu, noite que nem. Pô, eu, Macedo, Vico e Rafa, meu, tocando noite, maratona. Maratona começa dia 24, 25 de dezembro e vai até o dia 2 de fevereiro. Eu com 2 piá em casa, meu, acordando 6 da manhã. Tipo assim, eu ia fazer pelo meu bar. Agora, eu criar esse problema pra minha vida de novo, não. Isso quando eu tinha 29, 30 anos, porra, do caralho. Agora. Caralho, recomendo, aprendi um monte, né? E é isso, se tiver alguém a fim de fazer, cara, eu te isso aí, compartilho tudo que eu fiz, te dou o caminho das pedras. É isso aí. Isso aí. Mas, cara, eu não vou estar paleteando mais. Não. Se Deus me permitir, não. Exato. Se precisar, claro que eu vou. Sei fazer, né? O importante é isso. É isso aí. Então, olhei pra isso e falei, cara, pô, não é aqui nesse formato que vai funcionar. Ao mesmo tempo, a grana tava nas empresas, né? E aí eu peguei Red Bull, nossa parceira, eu tinha um contato do diretor da Red Bull, que antes estava em São Paulo, conheci ele num projeto que a gente fez pra Red Bull na Jamaica, me conectei com ele, ele era português, e ele tinha voltado de São Paulo pra estar em Portugal, pra ser o líder da Red Bull em Portugal. E fui sentar tomar um café com ele. Cara, tô aqui, e aí? Tô pensando aqui, né? A Rafa tá fazendo um curso de Mindfulness, tô vendo aqui o mercado, como é que tá acontecendo. E ele me dando todas as informações, trocando ideia de boas, no escritório da Red Bull dele. Cara, e tô aqui com uma questão aqui com o meu time aqui, cara, precisando de um troço aqui, de umas ideias, criatividade. Eu falei, sério, cara? Peraí, que É eu tô mesmo, aqui, é? ó. Peraí. Já te monto agora, né? E aí ele falou, cara, monta alguma coisinha pra mim aqui e me apresenta. E eu, cara, na minha ingenuidade, falei assim, cara, faço de graça. E ele, antes de eu pensar em falar, ele falou, mas me manda uma proposta comercial, aqui é trabalho, né? A nossa conversa aqui, somos amigos, mas o que eu quero é te contratar. Eu, legal. E aí, fiz a primeira proposta, aprovada, rodou com o time da Red Bull. E aí, cara, a mesma coisa em Porto Alegre, cara. Meu, pensa, Portugal tem a população de Porto Alegre. Uhum. Ou seja, pô, eu tava com a Red Bull, né? Conhecendo os caras da Red Bull, as minas da Red Bull, que tem a relação e são as pessoas da Red Bull, em qualquer lugar do mundo são referência. Sim. Não Me apresenta os próximos. Exato. E aí começou a surgir assim, sabe? Daí a esposa do André, que era da Red Bull, trabalhava num grupo de restaurante, pegou e me chamou pra uma reunião, falou, eles estão precisando de alguma coisa assim. Tá, vai. Então eu comecei a ver a possibilidade de fazer isso dentro de empresas. Limitado, né? Porque aqui no Brasil a gente tem a Sputnik, que é o nosso braço PJ, né? Aqui a gente só atende empresa, Perestroika é pessoa física. Então ali eu tava assim, cara, é o que eu tenho de conteúdo, né? Eu não falo de tudo, né? Tem assuntos que eu me sinto confortável em falar. Então, e mostrei isso pra galera. Eu falei, cara, em 3 meses, aqui 6 meses, tem essa possibilidade. E eu vou. Tipo assim, aí a gente se apaixonou por Portugal, cara. Eu cheguei lá, eu tava na dúvida entre Portugal e Califórnia. Eu falei, cara, Califórnia o quê, cara? Eu tenho passaporte europeu. Na época tava o Trump lá nos Estados Unidos. Eu falei, cara, vai ser uma dificuldade. Eu falei, meu, isso aqui é a Califórnia da Europa, cara. Pô, altas ondas, beleza natural, sol 330 dias por ano, economia crescendo, se desenvolvendo. Bora. E aí, fui. E aí trouxe essa notícia pros meus sócios, que foi assim, não teve negociação. Foi assim, cara, estou indo. Vou tocar lá as coisas. Então foi um pouco assim, sabe? Ao mesmo tempo, esse meu movimento, cara, em termos de negócio, nos trouxe uma antecipação de pandemia que foi boa. Por quê? Eu comecei a ver o troço acontecendo em Portugal, eu fazendo de novo, né? Voltando pras origens e vendo. Olha, cara, se eu aqui, cobrando nada, conseguindo fazer acontecer em espaços de cowork, fiz uma aula numa biblioteca lá, pública. Do caralho, assim. Pô, a gente fala de experiência, aí a gente tava sempre na nossa sala, tudo igual,
né? Tudo bem, mas facilita, né, cara? Eu ter Sim. duas... O processo. Aí tu fica, o que é o melhor, né? É eu ter facilidade ou eu ter encantamento no meu cliente? Pô, encantamento. Mas aí eu consigo encantar 2 vezes por noite 45 pessoas diferentes. Pô, daí tu começa a entrar naquela roda de rato, né? Aí eu olhando o negócio afastado, olhando pra estrutura da Perestroika Rio, eu falei, cara, eu vou voltar, vamos manter a Perestroika Rio, mas esse modelo pra mim tá errado, cara. A gente tem que enxugar esse troço. Vamos ser menor, mas vamos ser mais personalizado, vamos entregar mais experiência. Mais Eu não quero virar o que a gente sempre questionou. Eu não quero ser uma fábrica de conteúdo e de curso, cara. A gente tava virando isso. Que era assim, não, quais são os cursos que mais vendem? São esses. Tá, como é que a gente deixa ele mais barato? Tá, então tem que diminuir aqui a qualidade do croissant. O consultor ali dizendo, corta e tá. Cara, e aí eu falei, pô, meu, não é isso, cara. A gente É, e Tem perde a verdade, né? tem o privilégio de se preocupar em vender 40, na época nosso número mágico eram 40 cadeiras, né? Cara, a gente tem que encantar essas 40 pessoas, porque se a gente encantar essas 40 pessoas só com a que a gente faz de melhor, a gente nem precisa se preocupar em vender, porque elas vão botar uma pessoa ali, sabe? Uhum. E a gente não tava mais fazendo isso. A gente tava, cara, entregando, e aí assim, vai Vai pro agora próximo. e vamos Volta buscar mais. outras pessoas, sabe? Vamos criar um novo funil, daí depois trazendo as linguagens digitais que a gente... Uhum. Então, aí a gente fez o plano matar a Perestroika Rio, né? E quando eu falei isso pros meus sócios, eles acharam interessante, porque a lógica era, precisamos se reinventar, cara. Meu, tu sabe que eu conheci um cara em São Paulo, e numa janta, assim, e ele disse, trabalhava no Facebook. Meu, só pra eu trabalhar no Facebook, o cara já é maneiro, né? Já fica assim, Claro. porra, quem é esse cara? Aí ele assim, aí tu pergunta, aí tá, meu, fico quieto, né? Porque todo mundo mais ou menos conhecia ali, e eu era o que trabalhava com eventos, né, cara? Tipo assim, tu é um ser humano muito, tipo, nada a ver. E aí, todo mundo se level de alguma coisa, e o cara produz evento. E aí, alguém disse, tá, mas e aí, meu, o que tu faz no Facebook? Meu, a minha missão no Brasil é como que eu destruo o Facebook no Brasil o tempo todo. Quem é o próximo aplicativo vai nos ganhar. Quem é o não sei o quê. Eu fico só esquartejando o próprio Facebook, e aí alguém tenta solucionar aquele problema que eu achei, e aí fica... Então, Inclusive, esse é um processo criativo, né, cara? Uhum. Muito interessante. A gente fez isso lá na Jamaica, cara, pra galera da Red Bull, que era isso. Imagina, eles nos chamaram depois do projeto Stratos. Lembra que os caras saltaram o maluco da estratosfera? Claro, óbvio. Aí, o desafio pequeno deles era assim, E o agora? que vai bater? Qual é a próxima? Chamaram a gente. Uhum. Lá pra Jamaica, a gente foi. E aí, dentro, várias dinâmicas que a gente fez, uma delas foi essa, assim. Tipo, a gente pegou, eles fizeram tiveram um brainstorm, e aí as pessoas votavam nas melhores ideias. E as ideias menos votadas, os grupos das ideias menos votadas, a gente levava eles pra uma outra salinha, tipo, fazia meio que um terrorzinho, assim, ó, galera, essas ideias de vocês não foi? Tá, então agora venham pra cá. E a gente chegava nessa sala e dava o papo reto do tipo, galera, a gente tá aqui pra fazer o desligamento de vocês, Red Bull, essas ideias não foram aprovadas, mas vocês têm mais uma chance, que é criar a empresa que vai matar a Red Bull. E aí, claro, eles sabiam que eles não estavam sendo demitidos, mas era nesse lugar do cara falar assim, cara, esquece Uhum. tudo que vocês sabem de Red Bull, que vocês estão há anos aqui, e cria a empresa que vai matar isso justamente a partir do conhecimento que vocês têm sobre ela. Então, claro, tem várias coisas que podem melhorar, tem várias coisas que vocês que estão aí dentro sabem, e tem várias coisas que talvez não sejam permitidas na Red Bull, mas que nessa empresa que vocês vão criar possam existir. E, cara, o resultado foi incrível. Porque parece que as pessoas tiraram as amarras, né? Sim. Tiraram o crachá, que assim, Uhum. já não tô mais aqui. Pô, deixa eu pensar aqui, então, como é que seria. Então, só pegando o gancho, assim, que esse é um exercício que é legal fazer quase que cada semestre, sabe? Uhum. Pra que a gente não caia nessa Nossa. zona de conforto. Sim. E aí, meu, pensamos em matar O Rio. o Rio. Isso, daí falou, cara, vamos fazer isso. E o projeto era enxugar para que a gente tivesse uma estrutura muito enxuta e para que a gente conseguisse se preocupar com a sala de aula. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu que era a rodinha e a pessoa que era a liderança, no final do dia, quando a gente percebeu, a gente não estava mais prestando atenção no que acontecia dentro da sala de aula. A gente estava mais preocupado com a estrutura, Em trazer os com- novos alunos. em trazer novos alunos, em a campanha, como é que vai ser. E a nossa experiência é a sala de aula, né, cara? A gente conseguiu o mais difícil, que é botar 40 pessoas num lugar. Agora vamos encantar essa galera. Se a gente encanta ela, e é o que a gente sabe fazer, é o que a gente Uhum. gosta de fazer. Então, fizemos esse plano, rodamos o plano. Nisso, as outras unidades, que tinham autonomia para fazer o que quisessem, olharam para o plano Rio e falaram, epa, eu acho que eu quero esse plano também.
E aí a gente sentou, então, todos os sócios, né, e lideranças das unidades, falou, olha, galera, tá tendo esse movimento aqui, o Jean percebeu isso aqui em Portugal, a gente vai enxugar, vai fazer isso aqui, vai rodar assim, vai experimentar. E, se vocês quiserem fazer, a gente pode pensar nisso. Quando a gente começou a estruturar como seria isso, veio um novo raciocínio, que foi o que a gente sustentou até agora, que é o raciocínio de transversais. Até então, cara, a gente se separava por limites territoriais. Ou seja, eu, Jean, era sócio do Rio. Então, eu pensava em qualquer coisa que eu quisesse fazer no Rio de Janeiro. Pudesse ser um evento, uma festa, um workshop, whatever. A pessoa de BH estava limitada a BH. Quando eu peguei e falei, olha, gente, a gente pode fazer em lugares diferentes, eu posso fazer em Portugal, a gente pegou e falou assim, cara, mas peraí, por que a gente está se limitando territorialmente? Porque, por exemplo, São Paulo tem um mercado gigante. Se a pessoa de São Paulo falasse assim, eu só quero fazer 2 cursos em São Paulo, a gente diz assim, pô, mas e as outras pessoas, né? E a possibilidade de São Paulo? Pô, não podemos também fazer com que a vontade de um indivíduo implique a não construção de mais mercado, ou não aproveitamento de mais mercado. Aí a gente falou assim, e se fosse o contrário? E se a gente, ao invés de se separar por território, se separasse por assuntos? Aí foi libertador. Porque daí, assim, qual é o meu assunto? O meu assunto é criatividade. Eu estudo criatividade há 10 anos, eu sou um cara que não me considerava criativo, eu sou um cara que aprendeu a ser criativo e sinto que é uma dor das pessoas, né? Existem muito mais pessoas que acham que não são criativas do que pessoas que acham que são. Logo, pô, tem uma possibilidade aqui de pessoas olharem pra mim e falarem, pô, se o Jean conseguiu, eu consigo. O Jean não tem nada demais, não tem nada, então rola. E eu faço isso. Então, beleza, porque criatividade é meu assunto. Aí a pessoa que liderava São Paulo olhou e falou assim, cara, pra mim é comunicação. Eu gosto disso, eu vou pegar a transversal de comunicação. Aí assumiu o Chora PPT, nosso queridinho, e criou novos produtos, né? Criou o Chorinho, que é só narrativa, storytelling, assim por diante. Então, nesse momento, cara, a gente decidiu deixar de ser territorial e passou a ser na nuvem, ou seja, por assunto. Automaticamente, ter sede deixou de ser uma necessidade. Por quê? Porque a pessoa que antes estava baseada em Porto Alegre falou assim, cara, por que eu vou ficar pagando estrutura em Porto Alegre se eu vou fazer um curso em Porto Alegre, em São Paulo e em Nova York? E isso, cara, foi tipo 8 meses antes da pandemia. Obrigado. Então a gente conseguiu, cara, eliminar o nosso custo fixo de escritório antes de chegar a pandemia. Uns a gente manteve menor, tipo aqui em Porto Alegre, a gente tava na área 51, que tinha todo o lugar lá. A gente começou a reduzir e quando veio a pandemia a gente tava, cara, com um escritório para 5 pessoas e a sala principal a gente nem tava usando ela o tempo inteiro. Então pra gente foi assim, uma leve antecipação. Claro que teve outro, o Sputnik, por exemplo, a gente é recém-trocado de escritório, cara. Tipo, recém-reformado o escritório inteiro em São Paulo, assim. Aí tomamos a invertida. Mas, enfim, em termos do grupo como um todo, cara, a gente deu essa sorte, assim, do movimento interno tá um pouquinho antes de uma necessidade externa. E aí depois, cara, online, né? Pô, então aí a plataforma estourou, aí os cursos cresceram um monte, a gente começou a se reaproximar, porque eu também em Portugal, antes era assim, tô em Portugal. Cara, não vou entrar na reunião de presencial que vai entrar só o Jean aqui no computador, né? Hoje em dia até rola, porque a gente mudou. Mudou. Sim. Mas na época, assim, não faz o menor sentido, cara. O Jean tá em Portugal, deixa ele tocar em Portugal. E no momento tá todo mundo em casa, era assim, que diferença faz o Jean estar em casa em Portugal ou em Erechim? Ou... Sim. E aí eu me reconectei, por isso que a minha primeira resposta da pandemia foi assim, cara, reconexão. E aí eu me reaproximei do time Brasil e aí a gente começou a pensar movimentos, a gente fez o festival Tamo Junto, que foi um festival lindo, cara, foram 40 encontros, 40 profissionais de áreas diferentes, online, gratuito, a galera ganhava um e-book. Na época a gente pensou, cara, a Ambev tá dando água para as pessoas, né? A empresa X está entregando tecido para máscara. O que a gente pode dar, né, para as pessoas? Cara, a gente tem conteúdo. E aí a gente criou um festival, Tamo Junto. E a partir daí vem o direcionamento para o online e talvez por isso a tua percepção de... Sim. A minha dúvida é como tu chegou ali, sabe? No início tu fala, não sou criativo, como é que... Enfim, como é que foi essa conexão de,
agora eu quero ser criativo, ou qual foi a necessidade, e também se isso estava no teu caminho ali, entrar na perestroika, ou se foi para fazer um curso, ou se era estágio, enfim. Não Essa sei. história é boa. Então, eu sempre adorei criatividade. Eu decidi fazer publicidade e propaganda porque eu adorava Tá. ver trailer. Pensei, cara, eu vou fazer trailer de filme. Olha a viagem. loucura. Bem específico. E eu adorava propaganda. Tipo, quando as pessoas saíam, eu ficava pra ver as propagandas. Mas eu nunca achei que eu fosse ter capacidade de fazer. Eu gostava como, cara, que interessante isso aqui e tal. Quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que no primeiro dia de aula, o professor fez uma pergunta assim: por acaso alguém aqui não se considera criativo? Eu fui a única pessoa que levantou a mão. Quando aconteceu isso, eu percebi que eu tava num universo que tava um nível acima de mim. Né? As pessoas, por mais que talvez elas não fossem criativas, Uhum. eu, por não acreditar que eu era, já tava, anos-luz pra trás, né? O mais importante é tu Uhum. acreditar que consegue. Exatamente. Depois trabalha pra ir, né? Consegui. E aí, mas eu segui firme, mas nunca mirando o departamento criativo de agência por achar que eu não tinha essa capacidade, cara. Daí eu sempre fui pra marketing, eu sempre fui pro lado do balcão do cliente, assim. E aí eu trabalhei numa empresa de ferramentas, fiz meu primeiro estágio numa empresa de ferramentas, nada a ver. Ajudei a refazer um catálogo do que os caras tinham. Aí depois fui pra um banco, cara, oportunidade, assim. Era um banco que tava abrindo uma área de marketing, tinha possibilidade. Na época eu falei, cara, vou experimentar essa chance aqui e bora. E eu tava sempre mirando, desde que eu entrei na facul, eu vi, cara, eu vou quero ir pra fora, assim, tipo, entrei, logo que eu saí do colégio, entrei, né, então, tava jovem, assim, e eu queria sofrer um pouquinho, eu não tenho família rica, mas classe média que nunca faltou nada, né. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu pensava, cara, eu quero ter história pra contar pros meus filhos, né. Meu pai teve história pra me contar e eu quero ter essa história. Então eu queria, tipo, lavar louça, eu queria, tipo, tá ali e Pagar sa- as contas. e saber que eu conseguia me virar. E consegui. Então, eu não tava muito preocupado em criar carreira naquele momento, assim, tipo, pegar uma puta agência ou entrar numa empresa fodona agora. Não, eu tava muito... Experiência. eu tava sabendo que, assim, cara, eu quero juntar uma grana pra poder viajar e tal. E foi o que eu fiz. Aí fui pra fora, voltei 2 anos depois. E aí, eu tava, cara, voltando, né, tipo, com várias ideias de... Foi pra Califórnia daí. ou Não, eu fui pra França primeiro, daí eu fiz um treininho lá numa universidade, e aí depois eu fui pra Austrália, pra daí realizar o sonho. Que daí era surfar, conhecer e tal. E aí eu voltei, e aí eu tava ainda com várias ideias do que fazer e tal. Na época eu tinha uma comunidade, eu tinha a maior comunidade do Orkut, aí a gente entrega a idade, que era Sou Louco por Surf. Era a maior comunidade do Brasil de surf. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, tem aqui um troço, né? Tem pessoas, né? Tem uma audiência, dá pra fazer uma coisa aqui. E aí, um grande amigo meu me liga, assim, do nada e fala, e aí, meu, o que tá fazendo? Eu falei, cara, voltei aqui, não sei ainda o que eu vou fazer. Tô aqui no Orkut. Tô de bobeira e tal. Aí ele falou, cara, eu acho que tem um lugar, estão precisando de um cara que nem tu. Eu, o que é, cara? Ele, cara, perestroika, eu nem sei direito o que eles são, cara. Isso é Mas, muito bom. meu, eu conheço o Felipe, ele é marido da minha chefe aqui na Paim, que é a Fê Tegoni. E, cara, ela tava me falando, eles estão com os projetos, eu não sei direito, mas do jeito que eu ouvi quem eles precisavam, eu lembrei de ti. Não quer ir lá falar com eles? Eu falei, pô, lógico. E aí eu fui. E aí cheguei lá, e aí eu já tinha visto palestra do Thiago na SPM, já tinha visto o Márcio também falar no mesmo evento da SPM. E aí eu vi uns caras que eu já tinha ouvido, já admirava, né? Já via. E eles me contando, né? Cara, é isso, estão querendo fazer isso aqui e tal. E aí eu fui aprovado na entrevista e entrei. Aí no dia seguinte eu fui trampar lá. Mas é o relacionamento, né, meu? Tipo assim, tá, o teu brother que entendia, que viu, que não sabia mais ou menos, mas é tu, vai lá e faz e tal. Total. Esse negócio, meu, de tá sempre pulando, assim, porque nessa parte, a gente é muito diferente, eu sempre fui muito enraizado. Tipo assim, cara, não quero sair de perto da minha família, dos meus amigos e tal, papá. Fiquei 7 anos no quartel, no exército, e não fui pra... nem prestei a prova
Bah. Porque, cara, se eu passo na prova, Tem Eu vou ter que que ir. ir. e aí é por qualificação. Tipo assim, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, eu já tive que escolher. Tipo, cara, morei em Santa Maria, e aí, cara, já foi diferente. Cara, se eu passo essa merda e a única vaga que vai ter pra mim é no Acre, não tem. Tipo assim, Tem que fazer. Cogito. Tu ia ter que ir. não quero. Sim. Lá não tem esse negócio, não quero. Claro. Como é que é esse desprendimento, meu? E agora, né, que agora eu vou ter vou ter a segunda filha e tal, tu volta pra ficar um pouco perto, mas daqui a pouco tu já vai embora de novo. Cara, então, é que isso A vem... tua esposa é carioca, gaúcha? Gaúcha. Facilita um pouco. É, exato. Cara, vem muito da minha criação, cara. Eu, com 4 anos, meu pai foi fazer um doutorado na França. Uhum. Então, dos 4 aos 8, eu morei lá com a minha família, com meu pai, minha mãe e minha Tá. irmã. E foi pra lá, né, cara? Meu pai, bolsista, CNPq, a gente, né, se virando ali. E aí, quando a gente voltou pra Porto Alegre, meu pai conseguiu um emprego em Santa Catarina, em Videira, cara. Interior, centro-oeste de Santa É Catarina. uma cidadezinha. Cidade de 60 mil habitantes. E a gente foi, né? Então, eu sempre tive habituado em estar longe da minha grande família, que são meus avós, meus tios, né? Que estão em Porto Alegre. Todo mundo tá aqui. A gente aqui foi pra França, depois de 4 anos voltou e foi pra Videira. Então, cara, pra mim era normal. Feriado, vim pra Porto Alegre. Férias de inverno, passava em Porto Alegre. Então, essa distância sempre foi presente na minha vida, assim. E aí depois, cara, quando eu tinha 15 anos, eu vim morar em Porto Alegre sozinho. Eu e minha irmã. Aí eu fui estudar no Rosário. Porque meus pais sabiam que a educação aqui era melhor e, cara, nunca me imaginei morando em Videira, né? Uhum. Era mais uma questão de tempo. Aí vim pra cá com 15 anos, morando sozinho, eu e minha irmã. Fazendo Rosário, tipo, colégio difícil, estudando um monte e tal. Aí, cara, entendendo essa transição, cara, pra mim era assim, pô, eu quero... Agora, tô em Porto Alegre, qual é o próximo passo, né? Sim. Então sempre teve a vontade de novo, voltar pra fora do país, assim. E o fato de eu falar francês, eu falar inglês, assim, uma facilidade e uma vontade. É engraçado, cara, que eu criticava muito pessoas que iam pra Portugal antes de ir pra Portugal. Porque eu dizia, cara, vou sair do Brasil pra falar português, cara, porque eu me sinto ativo falando outra língua, cara. Eu me sinto usando o meu cérebro. É louco Perfeito. isso, cara. Sim. Eu sinto que eu tô... Cansa, mas parece que eu tô me desenvolvendo, cara. Porque eu tô sempre aprendendo, né? Eu falo, mas eu não tenho um inglês perfeito, eu não tenho um francês perfeito. Mas eu dou aula, sento, converso. Mas é isso, cara. Aprendo uma palavra nova aqui, uma palavra nova... Não que não dá pra fazer no português, mas... Então, eu sempre tinha isso, assim, cara, pô, pra onde eu vou? Pra onde vai ser essa evolução? Então, o desprendimento veio lá de bebê, né? berço, 4 anos, assim. Irado. Meu, eu vi que tu também fez 2 TED já, meu. Como é que é? Verdade. Eu tô me atirando... Agora eu sou o cara que tô batendo na porta pra palestrar. Eu botei pra mim que o ano passado eu já tinha feito algumas, soltas, assim. E eu disse, cara, não, eu quero... Eu tô me dedicando mesmo, assim, de verdade. Até antes daqui eu tava revendo a palestra que eu vou fazer. Como é que é, meu, se preparar pra um TED, meu, meu, 10, 12, 8 minutos, sei lá o quanto é, mas assim, é louco, né, meu? É dureza, velho. É dureza. Porque o primeiro TED, ele tem, né, a aura TED, né? Uhum. Então, eu que já falava em público, né? Tipo, era um grande objetivo, assim, né? Ser convidado, né? Porque, pô, cara... Sim. Hoje em dia até... eu sinto que tá muitos eventos, né? Talvez não seja tanto, assim, né? Hoje... Mas na época, cara, era assim, nossa, o meu... Porra, é isso. Quando cheguei lá, né? Se eu for chamado pro TED, cheguei lá. Então, essa aura, ela é complexa. Porque tu pisa no tapete vermelho, tu vê o troço, é punk. E o enxugar, né? Como é que eu falo... Pra mim ainda, meu, só vou te desculpa interromper, mas é que pra mim, eu fui no TED, teve aqui no Unicinos aqui, e é considerado, pelo menos dito por eles, o maior da América Latina, é o que acontece aqui em Porto Alegre. E eu fui ali, e pra mim o que mais ficou assim, que não é o conteúdo em si, é a mensagem que tu quer passar com aquele conteúdo. Tipo, é um passo a mais, assim, tipo, não é um... Não é assim, agora esse que agora... Até fui provocado a fazer, provocação, assim, por que um podcast se tu já tem tanta coisa, né? Se tu já fatura milhões, pra que ter um podcast? Por Boa. quê? E aí, tá, eu vou lá e explico por que eu... Enfim, porque eu conheço o cara como o Jean, porque eu me conecto... Tá, eu falo sobre isso. Mas não tem uma grande mensagem. Pelo menos eu não tenho essa sensação que eu tô passando uma grande mensagem. E aí, no TED, eu fico... meu, é quase uma obrigação. Se tu tem aqui 10 minutos
Tu não diz nem quem tu é, tu não tem tempo pra dizer quem tu é, tu já tem que sair dando o pau. O slide final é o propósito, enfim. Tem um negócio que era fábula, que se chamavam, né? Uma estrutura, que se conta uma história e no fim sempre tem a lição, sei lá, moral da história. Sim, Eu acho que o TED tem muito isso também, né? tem. Acho que, bom, hoje em dia eu acho que a maioria das palestras são assim também. Acho que uma das grandes coisas que as pessoas procuram hoje em palestra é uma conexão, né? Porque a gente está com acesso a muita informação há muito tempo. Então, acho que hoje em dia, eu acho que responder a pergunta de por que tu tem um podcast, para mim, é muito mais importante do que, como tu fez, sabe? Porque eu posso abrir um chat GPT e botar ali, como se faz um podcast. Mas a conexão de tu me explicar o porquê ter tudo isso, já fatura milhões, é o que me moveria a me mexer. Sim, sim. Em formato diferente. Boa, faz todo sentido. Então, eu acho que lá no início o TED ele surgiu muito com uma provocação dos ineditismos conteudistas, né? Então, como é que eu ensino algo complexo ou como é que eu trago uma informação que as pessoas não têm em 12 minutos? Ele nasceu lá com as letras são, né? Tecnologia, educação e design. Né? Era isso, ideias que valem a pena serem compartilhadas. De um tempo pra cá, tá cada vez mais difícil o ineditismo, né? O ineditismo se consegue, na minha humilde visão, de duas formas. Uma é com a tua autoralidade, né? Que é assim, cara, só o Vinhas vai trazer a visão dele sobre por que ele abriu um podcast. Uhum. É autoral. Logo, é inédita. Talvez não seja inédita pra ti, porque vocês podem ter a mesma ou a visão parecida, mas ainda assim, eu tô ouvindo pela primeira vez, talvez me conecte com isso. E a segunda, cara, é tu ter um conhecimento específico de algo que pouca gente tem, e aí tu pega e abre essa caixa de Pandora e fala assim, galera, olha o que eu descobri. Uhum. Descobri que o algoritmo tal é tal. Puta, aí eu tô trazendo, ó. E eu sinto que é mais fácil tu contar por que tu decidiu criar um... Não é mais fácil, mas é que tu sabe, né? A Claro. resposta é tua. A descoberta de algo específica exige, anos de pesquisa, talvez, ou uma puta tese de testar e comprovar e tal. Então, eu acho que nesse caminho, cara, se tu conseguir combinar as duas coisas, é perfeito. Porque tu tem o ineditismo da tua visão única, singular, com Uma caixa de... o que tu aprendeu. E aí talvez seja isso, menos o que ninguém saiba, mas o que tu aprendeu. Uhum. Porque eu vou me conectar a partir disso, né? Hoje em dia, eu vejo mais assim, o TED, claro, tem as pessoas legais, tudo, mas eu cuidaria pra não chover no molhado, que é um problema, né? Hoje em dia, muita gente chovendo no molhado, e aí tu... Sim, pega, não pesquisa, só fala. O Jean falou isso, então eu pego daqui pra lá e falo o que o Jean falou e aí tá tudo certo. A galera não vai mais lá atrás pesquisar aonde vem, assim, porquê das coisas, né? E aí, talvez seja aí o que seja interessante compartilhar, né? Seja o porquê veio, né? Uhum. E aí tu vai ter que mergulhar fundo pra tu chegar na essência daquilo. Porque se tu disser assim, eu fiz um podcast porque eu quero conhecer pessoas, não é inspirador. Uhum. Mas o que Te move. por mais fundo do que isso? Cava mais, cara. Cava Uhum. mais. Porque talvez tenha ali uma vulnerabilidade tua que tu possa compartilhar e aí a gente vai se conectar nisso. Talvez tenha ali, cara, uma super oportunidade ou talvez N coisas. Mas eu acho que o segredo hoje, se eu fosse convidado pra falar no TED, eu ia cavar pra entender de fato onde é que tá a essência daquilo que eu quero compartilhar, pra que eu tente, de alguma forma, me conectar com as pessoas. Porque o ineditivo... Até tem uma teoria, terminei meu livro, tem coisa ali, né, de criatividade, mas talvez não seja tão interessante, né, cara? E aí, deixa pro livro, né? Eu entregar em 12 minutos uma teoria de níveis de criatividade fique superficial, mas se eu disser que eu fui o cara que levantou a mão por não ser criativo e hoje escrevi um livro sobre, e essa minha não pertencimento nesse lugar me fez querer pertencer e eu cheguei lá, talvez seja isso que move as né, pessoas. pensando agora, assim, né? Uhum. Então, acho que respondendo a minha questão do TED, do primeiro, porque foi o presencial, foi em inglês, então, cara, eram muitas camadas difíceis lá em Madrid. Pra mim foi assim, eu encontrar a mensagem. O mais difícil pra mim foi esse. Porque o briefing era, Jean, fala sobre a tua forma de ver a educação. Bah. E aí, cara, é difícil, né? E aí eu fui.
E eu cheguei, cara, Em outro país numa outra língua que não fala inglês. que não era a língua nem do país, Nem pra do tu falar país. sobre educação, que não é daquele país, que não é daquela língua, no Brasil. Ah, tá louco. Não, foi assim. Foram muitas noites mal dormidas e, Uhum. cara, muita preparação. Muita. Porque além do discurso era em inglês, né, cara? Então, Uhum. bom, depois eu posso te mostrar as fotos de eu recortando o discurso, assim, tipo, fazendo baralho e ensaiei 1000 vezes, enfim. Mas eu cheguei, cara, no meu why, né, no porquê e no que seria o fio condutor de todo o meu talk, indo tão fundo que eu cheguei numa experiência que eu tive com DMT, cara. Que foi pra minha vida de why so serious, vamos se divertir, que apareceu isso pra mim. E eu transpus isso para minha forma de ver a educação, porque eu sou o que eu faço e coloco muito do que eu sou naquilo que eu faço, né? Eu acabo combinando as duas coisas. Por eu amar o que eu trabalho com educação, é isso. E eu peguei e falei, cara, é isso. Então a minha tese foi Why So Serious? Que assim, por que tão sério? Por que o ambiente educacional é tão sério? Por que a gente enxerga a educação e pensa em algo cartesiano, quadrado, uma pessoa falando, todas ouvindo? Por quê, cara? Se a gente adora ouvir uma piada e a gente às vezes aprende com ela. Se a gente adora tomar um vinho, trocar uma ideia com amigos no bar e a gente tá aprendendo. Escutar a história dos velhos também. Escutar uma história tomando um chimarrão de bermuda. Cara, isso não é aprendizado? Isso não é um processo de aprendizagem? Pra mim é. Uhum. Desde que a gente transforme e tal. Então, meu convite foi todo esse. Why So Serious? E aí toda a minha amarração foi isso. E aí no final eu botei a máscara do Why So Serious, assim, que tinha que ter um treco, né? Perestroika. Claro. E aí botei a máscara. Então, eu acho que pra mim, o mais difícil foi chegar nisso. E depois, aí veio o trabalho, né? Sim. Vem a Aí veio o construção. ensaio, né, Sim, cara? sim. Meu, que irado, Jean. Meu, a gente tá... Bateu 1h30 agora da tarde. Pra quem não sabe ainda, hoje é quarta-feira. E ao meio-dia, a gente conseguiu gravar, pegar a agenda do Jean e pegar no Brasil também, né? Vai ficar até quando aí, Jean? Cara, a Catarina nasce aqui, né? A gente Uhum. veio pra ter ela aqui, a gente decidiu, porque o Benjamin nasceu aqui por conta da pandemia. Uhum. Daí a gente falou, deu certo. Rede de Claro. apoio, família. Então a gente fica até março. Irado. Que legal. Então temos aí um tempinho ainda em solo Meu, gaúcho. que irado, meu. Uhum. Vamos ver se a gente marca mais uns papos aí, porque a gente tem muita coisa pra Cara, Claro. para aquecer. A gente Vai ser tá um prazer. falando sobre comunidade, a gente tá falando sobre desenvolvimento, principalmente, assim, o nosso evento completou 10 anos o ano passado, nosso carro-chefe, na real, né, meu? Eu sempre falo que tudo que tá em torno da gente hoje é por causa da feijoada, Entendi. né? Foi aquilo. Mas nós cumprimos 10 anos, tá? Aham. E eu sempre falo, e agora? E agora os próximos 10 anos? E Só vai. junto com os 10 anos vem todas as preocupações de público rápido. As pessoas estão com uma... rápido. Não é mais igual como era há 10 anos. As pessoas já não são mais iguais. Imagina. Elas já não nos procuram mais pelo mesmo motivo que elas nos procuravam há 10 anos. A gente está Exatamente. sempre entregando mais, construindo mais. Então, acho que tem muita coisa pra gente falar ainda pra dividir. Vai ser um Animal, prazer. Vai ser um prazer. Adorei. Obrigadão, cara. Obrigadão. Eu que por ter agradeço, vindo aí, adorei o papo. obrigadão por Foi ter ótimo. feito exame com o né, da Catarina e vindo pra cá, meu. Obrigado, meu. Eu sei da importância disso aí. Tamo Valeu junto. mesmo. Tamo junto. Obrigada. Eu que agradeço. Feito? Gente, muito obrigado. Pra quem chegou até aqui, por favor, aquele avisinho. Vamos se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. E já deixa tua rede aí também pra quem quiser te acompanhar. Boa. É Instagram, @JeanRosier. Eu costumo compartilhar aí alguns conteúdos. 80% é conteúdo, provocação. Vai ter um pouquinho de Benjamin, surf. 20% é isso, mas o máximo tem que ter. pra galera que quer, de fato. Eu acho que as pessoas que decidem seguir outras, né, elas estão em busca de alguma coisa que possa provocar. Então eu tento trazer alguns conteúdos aí, quem quiser. Ô, meu, se eu vou encerrar, mas assim, sabe que com as pessoas que eu tenho liberdade hoje, provocado pela pandemia, e depois que eu entendi o que era rede social, enfim, eu pego o celular assim, tá, meu, vem cá. Eu vejo a gente trabalha com muito jovem, né? Abre o Instagram. Eu penso, cara, só segue essas pessoas que, pelo amor de Deus. Eu sei que tu quer ficar vendo o que tu vê todo dia, mas pelo menos Sim. vê um pouco de conteúdo, provocação, Sim. sabe? Ver um pouco das pessoas que tu quer aprender, que tu possa te melhorar e tal. Porque isso meu, é tão libertador como assim, cara, não tem que seguir a minha tia que posta o bom dia, sabe? Cara, sabe, não tem que seguir. E é um gurizão, segue lá as minas, não sei. Cara, segue menos minas, então, mas, sabe? Sim. Dá uma olhada no carrossel que o Jean posta lá sobre os bagulhos. Cara, dá uma olhada sobre. Ah, pois é, meu, pô, eu tô gordo. Pô, meu, então pega lá sei lá, meu, pega o Muzi, pega o Cariani, segue esses caras durante um tempo e depois some com os caras, mas
Total. Procura pessoas que tu possa usar um pouco melhor isso aqui que tu tem hoje, né? Valoriza o teu tempo, né, cara? Cara. Então, tô nessa guerra aí também. Boa. Meu, obrigado mesmo, de coração. Valeu. Gente. Valeu. Prazer. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, prazer.